Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos e amigos do Facebook. Louvamos a Deus por mais um dia na sua presença, louvamos a Deus por mais esta oportunidade de podermos olhar a palavra de Deus, olhar para a Bíblia Sagrada. Hoje vamos olhar o Salmo 34. Salmo 34 é um salmo de Davi. Salmo 34 fala da história de Davi quando fugiu de Abimeleque, rei de Aquis. É um salmo de louvor a Deus, é um salmo de ações de graça. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra no Salmo 34. Nós vamos orar, vamos continuar clamando a Deus pelos enfermos, pelos contaminados desse tempo. Vamos clamar ao Senhor pelo nosso país, pelo estado do Rio de Janeiro, pela nossa cidade. Vamos clamar ao Senhor pelos missionários no campo, pelo sustento dos missionários. Esse é um tempo de escassez financeira e os missionários têm sofrido queda na sua manutenção. Se você tem ajudado a sustentar os missionários, eu quero fazer um apelo a você: não retire o seu sustento missionário. Mas ore a Deus, busque ao Senhor com fé, crendo que Deus vai suprir as suas necessidades em Cristo Jesus. Como diz Paulo aos Filipenses, quando Paulo agradece a oferta dos Filipenses, Paulo ele louva a Deus e diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Amém? Boa noite, você que está chegando, é muito bem-vindo. Nós vamos começar orando pelo pastor Vanderlei e irmã Wanda, que estão acometidos com a Covid-19. Vamos clamar ao Senhor por eles. Pelo pastor Luiz e sua esposa Márcia. Pastor Luiz é pastor que faz parte do PA. PA é um projeto da Missão Avante, chamado Pastores Anônimos. Pastor Luiz mora em Santo André, São Paulo. Sua esposa Márcia também estão com Covid, passam bem, porém precisam de oração, do clamor da igreja. Amém? Vamos orar, você que chegou, vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelos missionários, vamos orar pelo país, pelo nosso estado do Rio de Janeiro, pela nossa cidade, também Rio de Janeiro. Oremos a Deus. Pai querido, te adoramos nessa noite. Bendizemos, Senhor, o teu nome, pela tua bondade, tua graça, pela tua fidelidade, Senhor. A ti toda honra, glória, todo louvor e toda adoração. Muito obrigado por esse dia. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Portanto, estamos alegres. Alegres pela oportunidade de viver mais um dia na tua presença. Alegres porque estamos com saúde, com vida. Alegres porque temos visto a tua mão nos sustentando a cada dia. A tua mão nos dando livramento, Senhor. Por isso te louvamos. Te louvamos também pelas lutas e batalhas que temos enfrentado nesse tempo. Esse é um tempo difícil, de lutas e batalhas, porém também te louvamos por elas, porque nas lutas e nas batalhas nós somos treinados, o nosso caráter tem sido trabalhado e o Senhor tem sido glorificado em nossas vidas. Ó Deus, rogamos a ti pelos enfermos desse tempo, Senhor. Visita, Pai, teu servo Vanderlei, tua filha Wanda, cura o teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, repreende aquela infecção no pulmão dos teus servos, joga por terra toda febre, toda fraqueza, Senhor, visita as suas vidas, em nome de Jesus. Unge, Senhor, aquele antibiótico que está sendo ministrado ao teu servo, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre eles, curando, trazendo restauração, Pai, para o louvor da tua glória, o louvor do teu nome. Ó Deus, visita teu filho Luiz, tua filha Márcia, lá em Santo André, sua filha e seu genro. Ó Deus, visita aquela família, Senhor, manifestando ali a tua graça, a tua bondade, o teu poder.
no nome de Jesus. Ó Pai querido, cada enfermo desse tempo, dessa época, cada um que está contaminado, Senhor, com essa enfermidade, que a mão bendita do Senhor esteja curando cada um deles, Pai. Visita os hospitais, as enfermarias, ó Deus, pessoas que estão entubadas, mais graves, menos graves, Senhor, que a tua mão poderosa possa, Pai querido, curá-los, restaurá-los, para a glória e para o louvor do teu nome. Visita o nosso país, a nossa nação, concede direção, Senhor, à liderança desse país, ó Deus, que vive crise financeira, crise na saúde, crise na segurança. Deus amado, tenha piedade da tua igreja, do teu povo, dos pobres e oprimidos, dos menos favorecidos, Senhor. Que haja, Senhor, divisão, ó Deus, dos alimentos, Pai, no nome de Jesus. Afugenta todo espírito de ganância no nosso país, no nosso estado e no nosso município, Senhor. Que a mão bendita do Senhor possa visitar os políticos, as lideranças, Senhor, e eles possam trabalhar com justiça, com equidade, olhando para os mais necessitados, pobres, Senhor, desenvolvendo as políticas públicas, Senhor, ó Deus, que possa alcançar a toda a população, no nome de Jesus. Manifesta, Deus, a tua bondade, a tua graça sobre nós. Fala conosco essa noite pela tua palavra. Ó Deus, unge o nosso coração, nossa mente. Queremos olhar a tua palavra, Senhor. Queremos ser avivados por ela. Santifica-nos o coração e a alma para o louvor do teu nome, a glória do teu nome, Senhor. Fica conosco nesse tempo. Fala o coração dos meus irmãos, amigos que estão espalhados, Senhor, por esse Brasil afora e também fora do Brasil. Visita os missionários no campo. Ó Deus, levanta o sustento dos teus servos. Ó Deus, cada equipe de missionários nesta hora, espalhado nos 4 cantos da terra. Meu Senhor, que não falte o recurso. Fortalece os teus servos. Ó Deus, não permita que sejam enfraquecidos na fé, mas que sua fé seja renovada, fortalecida nesta hora, Pai, para a glória e louvor do teu nome. Em o nome de Jesus, aviva a tua igreja. Ó Deus, nesse tempo do fim, abre nossos olhos para que possamos olhar a tua palavra, dar-nos amor à tua palavra cada dia, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Você que chegou é muito bem-vindo. Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus para a tua vida. Vamos meditar no Salmo 34. E o tema dessa noite é o seguinte: a palavra de Deus ilumina e consola. A palavra de Deus tanto ilumina nossas vidas, como ela consola o nosso coração, ela conforta, ela nos fortalece a cada dia. Temos falado sobre a relevância da palavra de Deus para a vida do cristão e para a vida da nação. Se a nação brasileira se dobrasse à palavra de Deus, certamente nós teríamos um tempo muito melhor se toda a nação, se a liderança do país estivesse obedecendo a palavra do Senhor. Querido irmão, querida irmã, é preciso que você leia e medite todos os dias na santa palavra de Deus. E nessa noite nós vamos olhar o Salmo 34. Salmo 34 é um salmo de Davi, é um salmo de louvor e também de ações de graças. Davi começa o salmo louvando a Deus, bendizendo o seu nome. Mas queríamos, como introdução, falar um pouco dos salmos. Os salmos, eles são terapêuticos, assim como toda a Bíblia. Porém, os salmos, ele tem uma carga muito forte da terapia de Deus. Porque os salmos, queridos, eles foram escritos a partir das experiências pessoais dos salmistas. Aquilo que eles vivenciaram na sua própria vida, eles escreveram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eles escreveram os salmos. Você pode olhar e perceber que alguns salmos se iniciam com um clamor de desespero. O salmista
está sendo ameaçado por inimigos ou por doenças, e ele então está focado naquele problema, e ele começa clamando a Deus no seu desespero, e de repente você olha o salmo, há uma mudança brusca no salmo, de repente o salmista passa a louvar a Deus, a proteção de Deus e a graça de Deus na vida dele. E aí você pensa, ué, o que houve na narrativa? O que mudou? O que aconteceu? E o que aconteceu foi que o salmista mudou interiormente. Ele parou de olhar para o problema, ele estava focado, fixado no problema, e ele simplesmente percebeu a presença de Deus na vida dele, e ele então mudou o seu foco, e ele começou a olhar para o Senhor. Deixou de olhar para o problema, e começou a olhar para Deus, que é o Deus que salva, que cura, que restaura. É o Deus que não muda, não sofre sombra de variação. Então você vai perceber em muitos salmos essa mudança de repente. Não é o caso do Salmo 34. Salmo 34, Davi já começa louvando a Deus pela sua bondade. Embora nós vamos olhar o contexto histórico desse salmo e a gente vai ver que Davi está num momento muito difícil, porém, ele louva a Deus. Ele começa dizendo aí, bendirei o Senhor em todo o tempo. Ele já começa bendizendo ao Senhor. Mas quando olhamos o título do salmo, eu quero convidar você a olhar esse título, diz aí o seguinte, Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso, ele se foi. Então Davi está num momento ali difícil, muito conturbado, nós vamos olhar esse texto daqui a pouco. É um momento de aflição, Davi tem medo, Davi estava fugindo de Saul, quando foi se refugiar na cidade de Aquis, no reino de Abimeleque, e de repente lá ele não foi bem recebido. E aí então ele foge novamente. Então Davi está em um momento de desespero, mas ele começa o salmo louvando a Deus pela sua bondade e pela sua graça. E um dos motivos, porque os salmos também são terapêuticos, é pela carga teológica que os salmos apresentam. Os salmos têm uma carga teológica muito forte. Alguns chegam a dizer que o livro de Salmos é uma síntese da teologia de todo o Antigo Testamento. Porém, quando você lê os salmos com atenção, você também percebe teologia do Novo Testamento. Os salmos já apontando para o Novo Testamento, o tempo da graça, após a vinda do Senhor Jesus. Então, nos salmos você tem a vivência dos salmistas, buscando a Deus, clamando a Deus e sendo atendido, sendo curado, restaurado. Mas você tem também uma carga teológica muito forte. Esse Salmo 34 tem bastante teologia nele. E Deus sendo o Deus da Bíblia, né? Quando a gente fala em teologia, é o estudo sobre Deus. Nada mais do que isso. O que é teologia? É o estudo sobre Deus. E o melhor livro de teologia que nós podemos achar é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, que fala sobre o próprio Deus. Então, se você quer conhecer a Deus e a sua vontade, você precisa ir à Bíblia, estudar a Bíblia. E na Bíblia tem todas as informações sobre Deus que nós, os homens, precisamos ter. Então, querido irmão, querida irmã, se você precisa aprender sobre Deus, se você precisa da terapia de Deus nesse momento, se você está num momento aflitivo, vá à Bíblia, vá à palavra de Deus e você verá que a sua alma vai sendo restaurada para a glória do nome de Deus. Nós vamos olhar o contexto histórico. Está em 1 Samuel, deixa marcado aí no Salmo 34,
que nós vamos voltar já já até ele. Mas vamos a 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 ao versículo 15. Esse é o contexto histórico quando Davi escreve o Salmo. 1 Samuel, vamos comigo. Capítulo 21, verso 10. Diz o seguinte. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? E assim, o rei expulsou Davi, e Davi saiu, fugido dali. E a gente percebe, querido, que Davi teve, no momento de aflição, de luta, Davi teve uma ideia inusitada. Talvez eu e você não tivéssemos essa ideia. Se fingiu de louco e começou a babar, a espumar, até que o rei de Gate, Aquis, é o mesmo Abimeleque. Abimeleque era o seu nome de reinado, como se fosse um César, era um título, né? E o seu nome era Aquis, então é a mesma pessoa, não há aí nenhuma diferença. Agora, quero olhar também com os queridos irmãos, por que Davi está fugindo de Saul? Davi está fugindo de Saul não porque Davi cometeu algum delito, mas porque Davi estava sendo levantado a rei por Deus e Saul estava sendo rejeitado pelo seu próprio pecado, pela sua rebeldia à palavra de Deus. Deus havia rejeitado Saul e escolhido Davi. Por isso, então, Saul começa a perseguir Davi de maneira alucinada. Esse é o contexto quando Davi vai ter com Aquis, o rei de Gate, querendo achar ali um refúgio. Vamos comigo a 1 Samuel, aí no mesmo livro, capítulo 15, verso 23. Quando Saul é rejeitado. Depois, 1 Samuel 16, quando Davi é escolhido rei, diz o texto seguinte, 1 Samuel 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para Seir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então, queridos, esse é o cenário. Saul está perdendo o reino, porque Saul não obedeceu a Deus. Deus havia dado
algumas ordens específicas para Saul, e Saul simplesmente rejeitou, não quis obedecer. Samuel é muito firme com ele quando diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Saul tinha ficado obstinado no seu próprio entendimento e queria fazer a sua própria vontade. Então Deus o rejeitou. E aí no capítulo 16, versículo 1, Deus fala com Samuel para ir à casa de Jessé, o belemita, que lá Deus havia levantado alguém para reinar. E esse alguém era Davi. Veja comigo aí, capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Muito bem, Jessé o belemita tinha 7 filhos, e o mais moço era Davi, e foi exatamente esse a quem Deus escolheu para que reinasse em Israel. Davi, a gente sabe a história e conhece, é ungido ali na sua própria casa, com seu pai, sua mãe, seus irmãos. Depois Davi vence Golias, Saul se agrada de Davi e pede a Jessé que deixasse ele estar com ele lá no palácio. E Saul então foi dando tarefas para Davi. Davi se tornou comandante de tropa e venceu algumas guerras. E quando eles então vieram de uma vitória, as mulheres cantaram 1000 para Saul e 10.000 para Davi. Isso então despertou ciúmes em Saul e a ficha de Saul caiu de que Davi seria o próximo rei de Israel. E aí então Saul começa a perseguir Davi ferozmente para matá-lo. Então quando ele está lá com Aquis, o rei de Gate, ele está fugindo de Saul porque Saul estava intentando matá-lo de graça. Davi não fez nada. Davi tinha ganho guerras para Saul. Davi estava servindo a Saul com fidelidade, extrema fidelidade. Mas Saul está irado contra ele, porque está percebendo que ele está perdendo o reinado, e Davi está crescendo diante de Deus e dos homens, está ganhando autoridade na nação, e ele então tenta matar a Davi. E esse é o contexto histórico do Salmo. E agora nós vamos ao Salmo. Davi saiu fugido de Saul para Gate, achando que ali ele teria um refúgio. Chegando lá, a liderança do rei falou: olha, esse homem aí, não é ele que estão cantando lá as mulheres? 10.000 para Davi e 1.000 para Saul? Certamente falaram para o rei: esse homem é uma ameaça. E aí Davi teve medo. Sentiu medo tremendamente. E ele então foge. E quando ele foge, ele vai para a caverna de Adulão. E agora, querido, exatamente aí que nós vamos voltar ao Salmo 34. Davi provavelmente compõe esse salmo lá na caverna de Adulão. Ele está sozinho. Depois sua família soube que ele estava lá. Sua família foi para lá. E depois se juntou Davi, alguns homens amargurados de espírito, homens endividados, um monte de gente que estava em extrema dificuldade. E diz o texto que Davi se fez chefe deles. Davi começou liderando uma companhia de gente complicada. Mais tarde foram chamados valentes de Davi. Davi os tornou num grande exército. Porém, Davi, nesse momento extremo de dificuldade, Davi começa o salmo louvando a Deus. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Vamos comigo, Salmo 34, versículo 1. E aí a gente percebe que Davi é um ser humano igual a mim e a você, não é nenhum super-herói. Davi tem medo, Davi foge de Saul, Davi foge de Aquis, depois Davi foge de Absalão, seu próprio filho, que se levanta contra ele mais na frente. Davi é igual a mim e a você, com as mesmas fraquezas, como diz lá em Tiago capítulo 5, sobre Elias.
Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Mas Elias orou por 3 anos e 6 meses, não choveu. Elias orou novamente, o céu deu chuva. Queridos irmãos e amigos, essa é a beleza da palavra de Deus, que fala da natureza humana, das fraquezas, mas mostra que esses homens resolveram confiar em Deus, buscar a Deus, e eles então estão na história da palavra de Deus. E a igreja hoje continua escrevendo a história de Deus sobre a terra. Isso tem tudo a ver comigo e contigo. Salmo 34, versículo 1. Veja o que Davi declara. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bendirei o Senhor em toda circunstância. Se você for lá na tradução da Bíblia King James, em vez de estar em todo o tempo, em toda circunstância. Davi nos convida a louvar a Deus em qualquer situação, não apenas quando a maré está boa, não apenas quando as coisas vão bem, mas também quando estamos num momento de pandemia como esse, de dificuldade, nós devemos louvar a Deus. E aqui tem uma carga teológica, uma teologia bíblica, um princípio bíblico de sempre dar graças a Deus por tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz lá: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você for a Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos irmãos, isso é tremendo. Isso é a terapia de Deus. Quando no meio das lutas, das dificuldades, nós tiramos os olhos do problema e colocamos os olhos no eterno, no Deus eterno, no Deus da história, no Deus que dirige a nossa vida, dirigiu até hoje e vai continuar dirigindo até a sua volta, até a volta de Jesus, ou até o dia que ele nos chamar para estar com ele. Isso é simplesmente maravilhoso. A confiança de saber que Deus está cuidando da nossa vida. Davi tinha essa confiança, Davi tem essa certeza. Por isso ele começa o salmo dizendo: bendirei o Senhor em todo tempo, em qualquer circunstância. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aqui tem teologia bíblica, aqui tem princípio bíblico. Em todo e qualquer momento, querido, eu e você devemos louvar a Deus, louvar a majestade de Deus. Devemos louvar a glória de Deus, a exaltação de Deus. Mesmo nesta hora de pandemia, amigos contaminados, alguns partiram, como nosso amigo Marcelo, querido Marcelo, partiu para o Senhor recentemente, semana passada. Louvamos a Deus porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Louvamos a Deus pelo tempo que ele esteve conosco. Louvamos a Deus, querido, em qualquer situação. O Deus que criou os céus e a terra, ele deve ser louvado em toda e qualquer situação. E o Salmo de Davi nos chama a louvar o seu nome, a engrandecer o seu nome em todo o tempo. E Davi é esse homem. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Qualquer situação, Davi estará louvando a Deus. Mas essa declaração de Davi nos lembra uma outra declaração, a declaração de Jó. Jó, lá no capítulo 13, verso 15, ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Declarações como essas, queridos, são tremendas. Mostram a confiança que esses homens tinham em Deus. No Deus que não mente, nem sofre sombra de variação. O Deus de Jó é o mesmo Deus de Davi, que é o mesmo Deus de Paulo, Pedro, e é o mesmo Deus de Martim Lutero, de Jonathan Savonarola, de Wesley. É o mesmo Deus de hoje, o nosso Deus. Ele é o mesmo Deus. Aquele que socorreu Davi, Jó, Paulo, Wesley, é o mesmo Deus que nos socorre hoje, em 2020, nesse tempo. Por isso eu e você somos
chamados a confiar nele. Isso mostra, querido, uma outra coisa, essa confiança que esses homens tinham em Deus. Isso mostra que eles eram homens de comunhão diária com Deus. Comunhão diária. Davi tinha plena certeza das verdades bíblicas, as verdades de Deus para a vida dele. E mesmo essa mesma verdade e essa mesma certeza, eu e você precisamos. Mas o que precisamos desenvolver, que eles desenvolveram, é a comunhão diária. Isso é fruto de uma comunhão constante com Deus. Comunhão diária, de leitura da palavra, com oração. Isso vai gerando em nós essa certeza, essa confiança. Vamos ao Salmo 55. Diz ali que Davi orava 3 vezes ao dia. Salmo 55. Salmo 55, verso 16, mostra um pouco dessa comunhão diária que Davi tinha com Deus. Diz aí o seguinte, Salmo 55, verso 16 e 17. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Percebam que Davi fala da certeza de que ele vai invocar a Deus e Deus vai salvá-lo. E aqui ele diz também que pela manhã, pela tarde e ao meio-dia, ele fará as queixas dele. E ele ouvirá a minha voz. Davi algumas vezes também se queixa diante de Deus, se queixa dos inimigos, das perseguições. Davi foi perseguido ferozmente por Saul durante alguns anos. Desde o dia em que ele foi ungido na casa dos pais, até o dia em que ele subiu ao trono de Judá, na tribo de Judá, se passaram alguns anos, 12, 13 anos mais ou menos, quando Davi é ungido na tribo de Judá, ele tem 30 anos. Quando ele é ungido na casa do pai, segundo os estudiosos, tem mais ou menos 17, 18 anos. Então, alguns anos ele passou sendo preparado, treinado, como nós vimos com a história de José, recentemente. Então, Davi é o homem que aprende a manter comunhão com Deus em toda e qualquer situação. E essa comunhão que vai dar essa confiança. Querido irmão, querida irmã, se você está passando por lutas, batalhas, se o tempo é extremamente difícil para você, o caminho é a comunhão com Deus diariamente. Oração, meditação na palavra, meditação na Escritura Sagrada, orando sobre a palavra, buscando entendimento, buscando a santidade de Deus, a pureza de Deus. Isso vai fortalecendo o teu coração, a tua alma, isso vai gerando fé em nós. A Bíblia diz, Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé, querido, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a definição de fé. E nesse tempo difícil, o que eu e você precisamos é desenvolver a nossa fé. E à medida que a nossa fé vai crescendo, a gente vai ganhando essa certeza de que Deus está conosco, mesmo no momento de aflição. E aí podemos louvar como Davi. Percebam que quando Davi escreve o Salmo, o momento não é de facilidade, mas é um momento de dificuldade para ele. Ele está fugitivo, sem causa, não cometeu nenhum delito, nenhum crime, mas ele está fugindo porque estão querendo matá-lo. Matá-lo por inveja, por ciúme, porque Deus estava levantando Davi para ser rei da nação de Israel, e Davi seria o maior rei de Israel. O momento do apogeu da nação, em termos espirituais, foi no reinado de Davi. Em termos financeiros, foi no reinado de Salomão, filho de Davi. Davi é um dos homens mais citados em toda a Bíblia. Rei Davi. E de Davi veio
Jesus Cristo, da linhagem de Davi. Quando o cego clamava à beira do caminho, o cego Bartimeu, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, queridos, Davi é esse homem que está buscando a Deus, que tem fraquezas, tem medo, um ser humano como eu e você. Porém, é um homem que busca a Deus, que resolve desenvolver comunhão com Deus. Veja comigo o Salmo 119, verso 164. Diz que ele orava 7 vezes ao dia. O Salmo 119, ele não tem o autor, mas alguns atribuem a Davi esse salmo. E aqui diz que 7 vezes ao dia eu te louvo. Abre comigo o Salmo 119, versículo 164. Esse é o maior capítulo da Bíblia, é o Salmo 119. É um salmo que fala somente sobre a palavra de Deus, a excelência da palavra de Deus. Todo salmo você vai achar a palavra de Deus, a exaltação dela, a importância da palavra. E em quase todos os versículos você vai achar uma expressão sobre a palavra de Deus. Há 10 títulos para a palavra de Deus no Salmo 119. 10 maneiras diferentes o salmista se refere à palavra de Deus. E quando chega no versículo 164, diz aí: 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Juízos aí é referência à lei de Deus, à palavra de Deus. É uma das referências à palavra juízos. Outras você vai achar decretos, lei, mandamento, princípios. Tudo isso se referindo à palavra de Deus. Então, querido, quando vamos a Deus, diariamente, mais de uma vez por dia, nós vamos desenvolvendo essa certeza do cuidado de Deus, essa terapia de Deus. Isso é excelente, isso é tremendo. Isso está à minha e à sua disposição. Você não vai pagar nada. Basta você ter uma Bíblia, e eu tenho a certeza que você tem, em sua casa. Se você não tem no papel, você pode baixar no celular. Você pode não ter uma Bíblia, porém, um smartphone você tem. E aí você pode baixar uma Bíblia e ler em várias versões, em várias línguas, e começar a estudar a santa palavra de Deus. Se você tiver no papel é melhor, que você anota, você pode escrever, um caderno na mão, uma Bíblia, uma caneta. Querido irmão, querida irmã, você vai desenvolver essa certeza que Davi tinha quando ele está compondo o Salmo 34. Volta comigo ao Salmo 34, versículo 2, ele continua glorificando a Deus, e ele diz aí: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Ele nos convida a louvar junto com ele. E Davi fala sobre os humildes, porque Davi vem de uma família humilde. Quando Saul oferece a sua filha mais velha para casar com ele, que era Merabe, ele diz: quem sou eu e quem é a minha família em Israel para ter a filha do rei como esposa? Naquele período tinha que dar um dote ao pai da noiva, e Davi não tinha esse recurso. E aí Saul, nessa hora, também tenta matar Davi pela mão dos filisteus. Ele diz: eu não quero dinheiro, basta você me dar 100 prepúcios de filisteus. Saul estava intentando mal contra Davi. Davi vai lá, abate os filisteus e traz os 100 prepúcios como dote para ter Merabe como sua esposa. Saul engana Davi, não dá Merabe para Davi, dá para o seu companheiro. E aí depois ele dá a filha mais nova, que é Mical. Mical se torna então esposa de Davi. Então Davi vem de uma família humilde, lá da tribo de Judá, uma cidade pequena que é Belém, por isso Jessé o belemita. E Davi ele se alegra porque os humildes podem contar com o socorro de Deus. E ele diz aí: os humildes o ouvirão e se alegrarão.
E aí, querido, eu quero olhar um outro salmo de Davi, que fala sobre os humildes, o cuidado de Deus com os pobres e os oprimidos, as viúvas e os órfãos. Vamos comigo no Salmo 68, versos 5 e 6. Como Deus tem um carinho especial com os menos favorecidos. Salmo 68, verso 5 e verso 6. Diz aí o seguinte: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Perceba, querido, que Davi tem a clareza de que Deus cuida dos necessitados. Deus cuida dos órfãos, das viúvas, dos desamparados. Por isso, Davi, lá no Salmo 34, ele está dizendo que os humildes ouvirão isso e te louvarão. O socorro de Deus comigo e contigo. E todos quantos vêm de família humilde, estão em situação humilde. Humilde ali é o mesmo que pobre, que oprimidos. E nós temos milhares no nosso país de pobres e oprimidos, pessoas que vêm de bastante humildade. Esses podem contar com a bondade de Deus, a graça de Deus sobre eles, sem sombra de dúvida. É o que Davi está dizendo no versículo 2. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Volta comigo, querido, no Salmo 34. Versículo 3, ele nos convida a engrandecer o Senhor junto com ele. Ele diz aí, engrandecer o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Eu e você, todos os seres humanos, temos o dever de exaltar o nome de Deus, de engrandecer o nome do Senhor. E Davi tem essa facilidade de exaltar a Deus, de magnificar as obras de Deus. Isso também é fruto de comunhão com Deus, comunhão diária. Quanto maior a minha comunhão com Deus, mais facilidade eu tenho de perceber as obras de Deus. E logo eu vou então louvar a Deus em todo o tempo. E o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Quanto maior é a minha comunhão com Deus, mais eu vou exaltar esse Deus que é santo, que é bendito, esse Deus que é glorioso. Jesus disse certa vez, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, querido, se eu e você temos comunhão diária com Deus, que a nossa boca vai falar é de Deus. Por isso, é preciso que eu e você busquemos comunhão com Deus diariamente, na sua palavra, em oração, em meditação, para que o nosso coração se encha da graça bendita do Senhor e a gente então possa engrandecê-lo e a gente possa falar das suas maravilhas, exaltar o seu nome, para que o mundo saiba, para que o mundo conheça e veja a glória de Deus através da nossa vida. E essa é a tarefa da igreja na terra. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Exatamente isso. À medida que a minha vida, ela exalta o nome de Deus, ela mostra a glória de Deus, a graça de Deus. As pessoas podem olhar para mim e podem ver o brilho do Evangelho em mim. Podem ver a glória de Deus na minha vida. Essa é a nossa tarefa, querido irmão, querida irmã. E dessa maneira nós vamos mostrar Cristo ao mundo, fazendo com que a glória de Deus brilhe em nós. E cada vez que nós exaltamos o nome do Senhor, nós estamos proclamando o seu nome para sempre. Não há ninguém que tenha buscado a Deus de todo o coração, que não tenha achado a Deus. Jeremias 29, versículo 13, diz lá, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós poderíamos citar aqui vários textos sobre isso. Se eu e você buscamos a Deus, nós achamos. E quando achamos, nosso coração se enche. Então a gente pode glorificar
E Davi, no versículo 4, ele afirma isso. Veja comigo: busquei o Senhor e ele me acolheu. Ou ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Davi está falando da experiência pessoal dele. Eu posso falar da minha, você pode falar da sua. É preciso buscar a Deus. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Se você está no momento de temor, de angústia, é preciso buscar a Deus na sua palavra. Talvez você precise de orientação de alguém, um discípulo, alguém maduro para te ajudar. Não tem nenhum problema com isso. Se não tem ninguém, você faça contato conosco. Nós podemos ajudá-lo. Mas, querido, o poder de Deus, a graça de Deus, a energia de Deus, ela virá para a tua vida à medida que você buscá-lo em sua palavra, buscá-lo em oração, em meditação diária. Deus irá energizar você. A energia de Deus virá para a sua vida à medida que você buscá-lo em oração e meditação na sua palavra. Amém, querido? Versículo 5, nós vamos ler. Eu gostaria que você meditasse durante a semana até nosso próximo encontro, se Deus quiser e Jesus não voltar. Versículo 5, Davi diz aí o seguinte: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Essa é a tradução da revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Se você for a versão King James, está escrito o seguinte: contemplai-o e sereis iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Deus jamais vai decepcionar você, querido. Querido irmão, querida irmã. Deus jamais nos decepciona. Se você contemplar, e aí eu queria que você meditasse nesse texto durante a semana, olhai para ele, contemplai-o, seja qual for a versão. Se você for a versão Revista Corrigida, diz o seguinte: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Olharam para eles e não foram confundidos, porque ficaram iluminados. Olhar para Deus, contemplar a Deus, meditar na santidade de Deus. De que forma eu vou olhar para Deus, se Deus é Espírito? Então, querido, é preciso que a gente medite sobre essa palavra. Medite durante toda a semana. Salmo 34, versículo 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Você jamais será envergonhado, você jamais ficará confundido. Pense sobre isso. Se Deus permitir, nós voltaremos na quinta-feira. Essa semana não teremos live na quarta, e sim na quinta-feira. Quarta-feira tenho um compromisso com meu pai. Estarei levando ele ao médico. A palavra de Deus diz que nós devemos obedecer aos pais enquanto solteiro em sua casa. Depois de casado, nós devemos honrar aos pais. Vós, filhos, honrai vossos pais. Então, na quarta-feira, não teremos tempo hábil para fazer a live. Faremos na quinta-feira, se Deus quiser, Jesus não voltar. Nós estaremos meditando a partir desse versículo. E eu gostaria que você pensasse sobre ele. Contemplai-o e sereis iluminados. De que maneira você é iluminado? E vossos rostos jamais sofrerão vexame. Como eu não vou sofrer vexame? Tem algo bom para a gente meditar nesse texto. Tem algo maravilhoso. Contemplai de que forma, de que maneira, como eu serei iluminado. É preciso olhar para o texto, entrar no texto, pedir direção a Deus, pedir revelação de Deus para o nosso coração. Querido irmão, querida irmã, não despreze a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela tem poder, tem graça.
ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então não despreze a palavra, vá até ela todos os dias, medite sobre ela, para a glória do nome de Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Vá lá no YouTube, procure lá Marcos Fernandes dos Santos, faça a sua inscrição. Todas as mensagens nós estamos colocando lá no nosso canal, para que outros vejam, para que a palavra seja proclamada. E você pode também indicar para outras pessoas esse canal. Continuaremos a pregar o Evangelho. A pandemia vai passar, nós voltaremos à vida normal. Porém, pretendemos, com a graça de Deus, continuar pregando o Evangelho para que a palavra de Deus se espalhe, não só no Brasil, mas pelo mundo afora, para a glória do nome do Senhor Jesus. Fiquem firmes, Deus vos guarde essa semana, Deus vos livre da contaminação, Deus nos livre. Aonde vamos, aonde teremos que ir durante essa semana, Deus guarde a tua vida, Deus guarde a minha vida, Deus guarde a cada um de nós, para o louvor e para a glória de Jesus. Vamos orar novamente. Pai querido, te adoramos pela tua palavra, bendizemos o teu nome, pela tua bondade, tua graça, tua fidelidade conosco. Te louvamos por esse salmo bendito e maravilhoso, a tua palavra que é gloriosa, bendita, Senhor, a tua palavra que não volta vazia. Ó, querido Pai, dá-nos amor à tua palavra todos os dias, Senhor, que possamos meditar sobre ela, que possamos olhar todos os dias a tua palavra, ó Deus, e possamos nos deleitar com ela, e que essa palavra gere fé ao nosso coração, gere esperança, determinação. Guarda a tua igreja nesta hora, guarda cada um dos teus filhos nesta hora, Senhor. Fortalece e guarda, livra de contaminação, livra do pecado, livra da queda, Senhor. Guarda a tua igreja em santidade, em pureza, para o louvor da glória do teu nome, Senhor. Queremos continuar pregando o teu evangelho, vivendo o teu evangelho, para o louvor da glória de Deus. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Visita teu servo Vanderlei, tua filha Wanda, restaura a saúde dos teus filhos, Senhor. Concede a eles anos de vida para pregar o teu evangelho, para proclamar a tua palavra. Guarda teu servo Luiz, sua esposa Márcia, seu genro e sua filha. Ó Deus amado, todos quantos estão contaminados e outras doenças, Senhor, que a tua boa mão possa curá-los por misericórdia e graça. É o nosso clamor nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Uma boa semana. Deus te guarde e te fortaleça. E até quinta-feira, se Deus quiser, Jesus não voltar, se a trombeta não tocar, estaremos juntos, pela graça de Deus, voltando no Salmo 34. Palavra de Deus ilumina e consola. Em nome de Jesus. Um forte abraço.